Olá para todos, bem-vindo a mais um episódio do DesfrutarCast. Vocês não acreditam, esses vocês vão compartilhar muito. Por quê? Porque eu estou empolgada com essa mulher. Pense que eu só conheci ela a semana passada e falei, eu quero, você vai. Porque são muitas informações que nós não temos ciências. E muitas vezes nós temos vergonha de quê? De falar os tabus da saúde da mulher. Você tem coragem de falar que você tem incontinência urinária? Não. A maioria não tem coragem de falar sobre isso. Então tá aqui uma pessoa sem vergonha que vai falar que eu estava com continência, mas por causa dessa menina maravilhosa e por causa de uma posição que eu estava fazendo errado. Eu estava com um vício de postura errada, que estava prejudicando a fluidez. Eu estava deixando fluir mesmo, né? Sabe aquela hora que você não quer, o bicho vai fluir? Você correr 5 quilômetros com o negócio fluindo? Não, isso não é vida, gente. E eu corri 42 sem fluir. Olha, pensa que... Então é uma gratidão eterna por ter me trazido a minha felicidade de volta, por ter me devolvido a minha autoestima de correr sequinha. Ai, que felicidade escutar Aline, isso. Aline, se apresenta. Quem é a Aline e o que é essa tal da fisiopélvica? Físio, sabe, né, menina? Olha, Márcia, primeiro, obrigada pelo convite. Uma honra falar com vocês sobre a fisioterapia pélvica. Ser uma pessoa sem vergonha de falar sobre isso, porque eu acredito que a principal barreira para a gente ter o conhecimento é a vergonha. Então, eu sou a Aline, sou fisioterapeuta pélvica há 14 anos, trabalhando na área da saúde da mulher. Sou mãe da Alice e a gente vai conversar hoje para tirar todas essas dúvidas e tirar toda essa vergonha sobre o assunto. Para você ver, foi uma orientação que mudou muito. Então, quando você falou da questão de mudar a qualidade de vida, é isso que é o meu objetivo. Sim, porém, eu tô com um agravante, né? Eu tô entrando na menopausa, onde isso, como é que se fala, impulsiona para quem já tem a tendência, né? Quer dizer, apesar que o meu caso não é, né? Que você fez os exames, eu não tenho a bexiga baixa, eu só tenho falta de resistência muscular. Isso. Mas que como uma atleta amadora, eu vou todo dia fazer os exercíciozinhos que ela me passou, eu vou ganhar essa resistência. E daí eu posso pular a corda que nada? Calma, o teste calma, vai ser pular a corda. Vai com calma. Vamos lá. A fisioterapia, a gente faz uma avaliação na região íntima e nessa Isso. avaliação a gente observa como é que ficou essa musculatura, como qualquer outro lugar do nosso corpo. Seja o bíceps, quadríceps, e a gente sabe que com o passar do tempo essa musculatura muda. E aí quando a mulher vai Gente, eu vou falar, só me desculpa. Claro. Ela não cai, ela despenca na menopausa, Ela tá? muda muito. Nossa Na senhora. menopausa ela muda. Gente do céu, a pessoa que era durinha tá, ó. Tá A morra diminuição abaixo. do estrógeno, que é um hormônio que é... Estrógeno. Estrógeno. Gente, anota isso daí. Onde que eu compro? Onde eu compro isso? Tem vários profissionais que conseguem fazer as reposições de forma De bacana. estrógeno. De estrógeno, estradiol, enfim. Médicos. Dá pra ter uma reposição hormonal individual, né? Eu brinco com as minhas pacientes, eu falo assim, durante toda a nossa vida jovem, as pessoas ficam nos dando hormônio à torta e direito, né? Toda hora tá ali, anticoncepcional. E aí, quando entra na menopausa, quando tem a baixa do hormônio, que é importante você colocar esse hormônio no corpo, as pessoas falam, não pode. Não pode, assim? porque não pode. E, na verdade, pode. Obviamente, tem hormônios seguros. A medicina evoluiu muito. E aí, quando a gente faz a avaliação na fisioterapia, a gente observa que essa musculatura não foi só externamente modificada. Na parte interna, ela também se modifica. Então, essa musculatura, muitas vezes, ela é forte, só que ela perde resistência. E é quando você falou, né? Tá ali fazendo a caminhada, a corrida, e essa musculatura, ela sofre uma sobrecarga ali. E tem muitos exercícios na fisioterapia pélvica que vai ajudar a proteger a perda de xixi, a dor na relação sexual, que isso é importante também a gente está falando, né? Muitas mulheres na menopausa têm dor na relação sexual na hora da penetração, é a questão da constipação, então são muitos fatores que vão alterando na hora da menopausa. Na verdade, ao longo da vida e na menopausa é mais evidenciado. Tá. Esse tratamento que eu comecei a semana passada e já tô vendo uma boa melhora, ele é por quanto tempo, assim, com assistência de uma fisioterapia? E depois é pra gente
conseguir se manter? É muito individual, Márcia, muito individual. Porque temos que ver quais são os fatores de risco daquela pessoa. Então, se a pessoa tem uma obesidade, é igual uma pessoa que está normopeso? Não é igual, sabe? Que nem eu, ela manda fazer 5, eu faço 20 pra então, dar... Se a pessoa ela não é disciplinada, vai ser igual? Não vai ser igual. No seu caso, você é extremamente disciplinada. Quando essa pessoa apresenta outras disfunções, então vai depender muito de cada paciente. Eu tenho paciente, essa regra de 10 sessões, isso não existe. Eu tenho pacientes que 3 sessões estão de alta. Então, elas já podem ter uma vida boa ali, continuar fazendo exercício, não é porque tá com fisioterapeuta, não vai estar mais com fisioterapeuta, vai parar de fazer. Mas, assim, aquela assistência semanalmente não vai existir, porque ela vai continuar fazendo como você faz. Você vai pra academia todo dia? Vai. É necessário, toda vez, ter o personal? Não necessariamente. Não necessariamente você precisa de um profissional do seu lado. Você já aprendeu a fazer muita coisa. Muitas vezes precisa de um ajuste ou outro. Eu tenho um paciente que volta a cada 6 meses. Olha, apareceu um novo sintoma. Olha, agora parece que está perdendo um pouco. Então, a gente reavalia, vê quais exercícios dá para inserir naquele contexto, vê o que aconteceu. Às vezes, aumentou o peso. Às vezes, agora realmente entrou na menopausa, sabe? Então, a gente vai ajustando para entender, porque nosso objetivo principal é qualidade de vida. Hoje, pessoal, isso é importante, ó, bem aqui. Isso é muito importante de pensar, que a incontinência urinária é um dos principais fatores de isolamento social. Muitas mulheres deixam de fazerem programas com outras pessoas, de sair para dançar, de ir para academia, ou elas vão lá com aquela leg preta para poder esconder a questão da perda de xixi, usam absorventes. Então, é uma questão que mexe muito na qualidade de vida, e isso tem que ser falado com os profissionais de saúde. Né? Sim. Muitas pacientes, muitas mulheres não falam com os profissionais de saúde. Eu vejo assim, durante atendimento. Você tem algum problema de saúde? Não tenho nada. Aí quando você vai perguntar, perda de xixi é um problema de saúde. Ficar sem fazer cocô é um problema de saúde. Disfunção sexual é um problema de saúde. E as pessoas acham que isso não é, isso é normal. Mas é normal perder xixi. Não é normal perder xixi, tem tratamento. E você foi uma paciente que com uma sessão teve uma mudança. Então... Porque você é disciplinada. Eu vou deixar bem claro pra gente não vender um marketing negativo. Não é assim, só fazer uma vez. No caso da Márcia, ela precisava de uma consciência. Dei a consciência, teve ótimo resultado. Então, porque eu nunca imaginei que aquela atitude postural que eu fazia mesmo pra corrida, eu estava abrindo a porta do canal, né? Isso. Porque eu tinha uma maneira de estruturar meu corpo, só que para baixo, com a força de empurrar. De empurrar. Isso. E não, eu tenho que fazer a força ao contrário, Exato. de sentir a pressão ir no sentido ao umbigo. Que quem faz yoga sabe que é puxar o esfíncter, que é aquela postura de barriga negativa também. Então, eu acho que quem faz a barriga negativa já vai fazer involuntária, inconscientemente, né? Sim, isso daí. Sim. Então, gente, um ato que eu fazia errado estava me provocando Exato. a incontinência urinária. A musculatura íntima é uma musculatura de base, sustentação. Então eu falo para as pacientes assim, imagina que você está segurando ali embaixo, como se fosse um zíper da calça. Você prende embaixo e você sobe. Então não é só fechar a musculatura. Agora isso é o grande erro. E fazem ao contrário. Desce, isso, empurra. Olha, abre completamente. Abre completamente. Eu até usei um termo, eu falei pra Márcia, você tá parindo toda vez que faz isso. Então, esse ato de empurrar é um ato que não deve ser feito nem quando a gente faz xixi. Fazer xixi é um ato de relaxamento. Só senta na privada e relaxa. Isso de ficar empurrando, aquele xixi sai muito alto, muito rápido, isso tá errado. E eu faço isso porque eu gosto de escutar o barulho. Eu quero dar pressão. Mas esse movimento é o forçar. Então, se é uma musculatura de sustentação, a gente tá empurrando e essa bexiga acompanha. Acabei de aprender essa. A gente ainda não tinha chegado nessa parte. Só foi um atendimento. Então, assim, porque eu falo, nossa, que delícia. Eu tô com pressão, então quer dizer, eu tô com força. Mentira, gente. Pode. Olha como a gente mente pra gente, né? E a gente observa, assim, que as pessoas, no hábito do dia a dia mesmo, fazem esse movimento involuntariamente. Então, não é só no xixi. Porque acha gostoso, acha que tá fazendo bem,
né, que tá limpando, tá saindo aquela pressão. Tem uma orientação também que as pessoas acabam fazendo também, eu lembro que foi uma fala sua, durante o xixi, vai fazer o xixi e fica lá, faz xixi, segura, faz xixi, segura. Isso é um exercício que não se deve fazer, galera. Isso pode causar um refluxo, um risco maior de infecção de urina. Então, não pode fazer isso. Seria como se você pegasse um saco de 10 quilos de areia, colocasse nas costas, aí tira, coloca, tira, coloca. Isso não tem nenhum tipo de efetividade. É péssimo fazer isso. Então, não façam isso. Vocês viram? Eu tava fazendo tudo errado. Agora, Aline, a fisiopélvica nós vimos que é para incontinência urinária. Então, meninas, se vocês têm, pense que de repente é só uma mudança de hábito, que você volta a ter aquela tranquilidade de correr no parque sem precisar daqueles subterfúgios, né? De amarrar a blusa na cintura, frente, costa, como se põe uma saia. Leg escura. Aquelas sainhas em cima para não ver, né? Então, não vamos mais usar isso, né? E nem normalizar, né? Normalizar a perda de xixi não pode. Gente, não é a idade. Não. É o que eu falo, eu quero chegar com 90 anos, com saúde. Então, qualquer coisa que eu ver que está errado, eu vou procurar um profissional para me orientar. Porque muitas vezes as nossas verdades são mentiras, né? Exatamente. Nós não estudamos para isso, né? A gente só tem achômetro, né? Eu acho que vai... E eu percebo que essa questão vem muito da nossa criação também, Sim, Márcia. sim. Nós somos uma mulher... A nossa geração foi uma geração criada muito com pudores, tabus, né? Já que a gente está falando de tabus relacionados à saúde íntima, né? Mulher não pode mexer, mulher não pode lavar direito, não fecha as pernas, mulher não conhece a sua genitália. Então, como consequência, muitas delas, quando tem alguma alteração, não procuram um profissional para poder se cuidar. Exatamente. É verdade. A fisiopélvica, tirando a incontinência, ela serve mais para quê? Disfunções sexuais, seja assim? em relação à dor na relação sexual, dor na hora da penetração ali que acontece. Então, muitas vezes, caso de ressecamento na região íntima, o ressecamento acontece não é só uma coisa da cabeça daquela mulher. Muitas vezes também é porque a musculatura íntima, que não está com uma boa contração, não está ajudando na lubrificação. O ato de lubrificar é um ato de contração na musculatura íntima. Olha que interessante. Não sabia, é um ato psicológico, né? Obviamente pelo desejo sexual, mas associado à musculatura. Então, por exemplo, um exemplo simples, Márcia. Se você está correndo, você não começa a suar? Sim. Então, tem as glândulas sudoríparas, né? Que são as glândulas ali, por exemplo, na região da axila, que começa a suar porque você fez um esforço. Na região íntima, tem glândulas que quando você faz as contrações íntimas, que são exercícios muito parecidos para incontinência urinária, por exemplo, ela também ajuda na lubrificação íntima. Então, mulheres que estão na menopausa, que tem a síndrome geniturinária que a gente conhece, que tem ressecamento na região íntima, muitas têm fissura na região, Sério? Perda de xixi, diminuição de libido. Então, tudo isso, a fisioterapia pélvica é o primeiro carro-chefe ali pra gente poder estar fazendo. Essa parte que eu não quero entrar na menopausa. Exatamente. Então, estrógeno? Estrógeno e mais exercício físico pode ajudar. Não são todas as pessoas que vão precisar do hormônio, né? Mas a grande maioria sim, mas todas com certeza vão precisar de exercício. A gente já entendeu hoje que exercício é um remédio. Sim, Pra nossa, dá uma vitalidade. Pra Se vocês tudo. veem que eu tenho energia, por quê? Porque eu já malhei hoje. Então, eu fiquei surpresa. Eu acordei 5 da manhã, já malhei. Eu falei, nossa, maravilhosa. E é isso, exercício é um remédio. Então, para a região íntima não seria diferente, tá? Então, disfunções sexuais, também na região retal, né? Na parte da constipação, ficar sem fazer cocô. Aquilo que a gente a vida inteira falou, mas a vida inteira eu fui ressecada. Às vezes é uma questão alimentar. Muitas vezes não é só uma questão alimentar. Nossa. A musculatura que faz o cocô, né, que é ali na região do assoalho pélvico também, é igual a vagina, só que para a parte de trás, ela precisa relaxar para sair o cocô. E muitas pessoas, por estar muito tensa, então imagina, uma pessoa trabalha 8 horas por dia sentada na cadeira. E deu a vontade, prende um pouquinho que eu tenho que terminar esse relatório. Exato. Então imagina aquela tensão que você tem no pescoço, no trapézio aqui, ó, de ficar aqui segurando, isso também vai acontecer na região do bumbum. Então quando você finalmente, no final do dia, senta para fazer cocô, o músculo não relaxa. Então, muitas vezes, a constipação, o ato de não conseguir fazer cocô, é porque a musculatura está em desordem. Não é só alimentar. Olha, e não é só falta de água.
Aprendi mais uma. Exatamente. Por isso que uma das perguntas na hora da avaliação da fisioterapia é: como que tá a questão intestinal? O fisiológico é a gente ir no banheiro pelo menos dia sim, dia não. O mundo ideal todos os dias, tá? 2 vezes por dia? Maravilhoso. Tá então dentro tá da... maravilhoso, realmente. Come muitas fibras, gente. Frutas, Isso. verduras, essas coisas que é a minha base de alimentação. O resto é só souvenirzinho de vez em quando, né? É o Então pode ser... aconchego. Gente, passar assim no corredor e ver aquele dadinho, eu tenho que comer. É um aconchego. E a gente observa que essa musculatura, ela vai criando desordens ao longo da vida. Às vezes você tá numa reunião super tensa ali, cheia de coisa, você vai tensionando, você nem percebe. E aí é óbvio que quando você vai ter relação sexual, o pênis vai penetrar, você fala, opa, doeu. Então, muitas vezes isso também é uma disfunção muscular e a fisioterapia ajuda. Nossa. Incrível, né? Incrível. Fisioterapia é incrível. incrível. E a fisioterapia, Márcia, isso é bem legal também de falar, não é só para mulheres, tá? A gente atende Sério? crianças acima de 5 anos que fazem xixi na cama. É uma área que a fisioterapia atende, porque tem um descontrole muscular ali, o que justifica aquela perda de xixi. Muitas vezes é um descontrole muscular da criança. Nossa, e a gente manda ele pro psicólogo. Psicólogo ajuda muito, mas muitas vezes é uma disfunção muscular. Olha. Então tem que observar o que está acontecendo nas nossas crianças, a partir de 5 anos de idade. Nós atendemos também homens, tá? Homens que têm ejaculação precoce, pós-prostatectomia, homens que têm dificuldade de ereção. Mas assim, traduz pra gente o que é o segundo aí? Horas que essa coisa. Ejaculação precoce. Não, a outra. Prostatectomia. 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 Quando faz cirurgia da próstata. Então, tem muitos homens que fazem cirurgia de retirada ou remoção parcial da próstata. E na hora daquela remoção, pega muitos nervinhos ali. Muitos homens ficam com incontinência urinária depois que faz a cirurgia da próstata. Nossa. E aí, incontinência urinária, disfunção de ereção, ele não consegue mais ter ereção ou tem uma ereção parcial. Então, se a gente está falando de músculo, quem cuida de músculo é fisioterapeuta. Então, tem vários tratamentos com eletroestimulação, que são aparelhos que ajudam a ganhar força muscular naquela região. E esses homens voltam a ter a sua qualidade de vida. Meninos, vocês vão levar choquinho. Tem muita coisa que dá pra fazer, muita coisa. A gente tem uns aparelhos na estética muito conhecida, aqueles aparelhos de ganhar que força, que dá né? músculo. A gente usa o mesmo aparelho com eletrodos específicos para região anal ou vaginal. Fisioterapia. Eu vi que você vai atender uma amiga minha que tá grávida. Me conta isso, que gente, que delícia que deve ser, né? E que cuidado. Muito cuidado. Porque dá medo, né? Eu, assim, como eu fiquei grávida, tive placenta prévia, então... Ficou com receio, né? Muito. A fisioterapia a gente atende gestantes de alto risco. Placenta prévia eu atendo bastante. Porque eu não podia me mexer, que senão... Poderia ter um risco de prematuridade, né? A gestante pode ser atendida na fisioterapia a partir de 13 semanas. Então, é importante entender que cada ato da gestação, cada fase da gestação, acontecem alterações no seu corpo. Muitas, né? Musculares, respiratória, a coluna dói, fica inchada. Então, a gente tem que parar de normalizar essas alterações no sentido de que tem tratamento. Então, eu atendo gestantes para poder condicionar aquele corpo para gestação de alta qualidade. Então, o fortalecimento daquele abdômen, tem exercícios específicos para fortalecer o abdômen da gestante, tem exercícios para poder fortalecer aquela panturrilha, para ajudar a não ficar inchada. Pensando que depois ela vai segurar um bebezinho pesado, tem que trabalhar muito essa questão desses ombros, a amamentação, levantar essa postura. Então, tem muita coisa para fazer além do assoalho pélvico. Nunca imaginei. Pensa que esse músculo íntimo ali, o bebê vai crescer ali em cima, um peso naquela região. Então, independente de via de parto, se é cesárea ou parto vaginal, a gestante ela precisa fazer físio porque aquele músculo muda. E a gente não quer chegar lá com 60, 70 anos com incontinência urinária, coisa que a gente poderia ter tratado lá atrás, e vai tratando ao longo da vida. Então, imagina, Márcia, uma gestante com 20 anos, conhece a fisioterapia, ela aprende, ela continua fazendo ao longo da vida. Você deu uma ótima ideia, né? Então, para você que nunca quer ter, aprenda a fazer esses exercícios. De prevenção.
Que já vai ser a prevenção, Já vai. né? E aí a fisioterapia também ajuda para quem deseja ter o parto vaginal, porque na hora do expulsivo, na hora de direcionar o bebê pela vagina, é um movimento, esse movimento que a gente estava falando que você estava fazendo para baixo, que né? agora eu já sei fazer. Que não faz, que não deve fazer, já ajuda durante o parto vaginal. Então a gente observa que a consciência deste corpo é muito melhor quando a paciente faz fisioterapia pélvica. Por isso que eu vou atender a sua amiga. E como que é a procura, assim, prevenção? Você tem ou você já tem, assim, que nem eu, o quadro já em estado grave? Não, o seu não está grave. Fique tranquila. A maioria das pessoas procuram já quando já estão estabelecido algum diagnóstico. Essa é a verdade. Eu tenho algumas mulheres que procuram fisioterapia antes de engravidar. Então, olha, eu vou engravidar, quero entender como é que tá antes, e aí gesta, e aí durante a gestação continua. Mas a grande maioria já vem pelas dores, né? Vem pela dor pélvica, que a gente também trata muito dor pélvica quando tem endometriose, quando a paciente tem dor na região da lombar e essa dor da lombar não passa com fisioterapia convencional e a gente vai ver, tem uma relação com a parte do assoalho pélvico. Olha a carinha. Depois a gente tem que analisar isso, porque eu não sei se é porque eu tô ficando muito tempo esses dias sentada, mas ó, agora aqui, tá doendo. Isso, então a gente precisa dar uma olhada e entender essa íntima relação. É porque a gente acabou iniciando o nosso tratamento. Não, só fizemos uma avaliação ainda, né? É porque na avaliação eu já inicio os tratamentos, porque eu acho que a gente não pode perder tempo na vida, é isso. A gente já tem que direcionar os tratamentos. Mas tem muita coisa que a gente pode estar fazendo, sim. Então, a fisioterapia realmente é um divisor de águas para muitas pessoas. Uau, gente, vocês já se encantaram com alguma coisa? Eu tô encantada. Agora já pensou, vai sarar minha dor das costas também? Ajuda muito, ajuda. Os músculos da região da lombar têm uma íntima relação com a musculatura íntima, a musculatura pélvica. Para você ter ideia, os músculos íntimos, a maioria insere no cóccix. Cóccix é aquele último ossinho ali do sacro. Então, os músculos, só para vocês saberem, um nome de um deles, é pubococcígeo, ou seja, do pubis ao cóccix. Então, muitas alterações que a gente tem lá fora pode ser da base de sustentação. Ninguém vai construir uma casa se não construir muito bem essa base de sustentação. Então, a lombar é como se fosse a parte superior da casa. Então, a gente tem que arrumar a base para depois arrumar a parte de cima. A sorte que eu já tenho consulta essa semana, viu? Porque o negócio aqui tá... A gente consegue, sim. Principalmente pelos vetores de força. A gente, quando faz a corrida, a gente muda muito o vetor de força. Lembra que eu falei com você sobre a pisada? A pisada interfere muito no assoalho pélvico, que pode interferir na lombar. Então, às vezes, o gesto esportivo, para quem gosta da corrida, isso precisa ser visto também. Tá? Não é o físio só do esporte que olha isso. O físio pélvico também pode olhar, porque a posição do pé vai interferir no assoalho pélvico. Então, nós vamos ter que avaliar isso, né? Porque eu acabei de correr uma maratona e eu estou quebrada. Faz uma semana que eu ainda não me consertei. Reajustou. Não reajustei. E essa dor nas costas, ela tá pegando, viu? A gente vai dar uma olhada nisso, sim, com certeza. Ai, que delícia. Me fala uma coisa, quais foram os casos mais diferentes que você já atendeu? Diferentes tristes ou diferentes, tipo, surpreendentes? Surpreendentes, tristes, mistura tudo. Tudo. O caso mais triste que eu já atendi foi o caso de uma gestante que ela foi estuprada. Ai, e aí, durante nossa, todo... essa parte chega até a arrepiar. Foi o pré-natal mais diferente, assim, que eu já fiz, mais triste, mas no papel de mulher que eu estava ali, foi muito difícil. É difícil você separar profissional. Né? Exato. A compaixão, assim, ó. E aí foi bem difícil e a gente descobriu que o estupro foi do próprio esposo, ela nunca quis ter filho e aí ela sabia que naquele momento ele sabia que ela estava sem uso de nenhum anticoncepcional e ela acordou, já tinha acontecido o ato. E foi um pré-natal muito difícil, de não aceitação e tudo mais. O bebê nasceu bem, todo mundo bem, e ela deu para adoção. E a gente acompanhou todo esse processo. Foi bem difícil. O caso mais surpreendente, assim, que a gente acompanhou foi uma gestante também. Com 9 semanas, ela veio com a bexiga para fora. Como assim? 32 anos, que é uma coisa que as pessoas acham que só acontece com o idoso. Ah, a bexiga caiu porque é idoso. Não, 32... A bexiga, quando ela cai, ela sai? Sai, ela pode sair. Como assim? Tem níveis, é que eu não posso mostrar aqui, mas tem níveis. A bexiga, ela desce em 4 níveis. Grau 1 e 2 ainda dá pra perceber que tá dentro do canal. 3 e 4 você vê fora
fora. Literalmente, você passa a mão, você percebe uma bola. Tanto que é um relato das pacientes, tem uma bola na região íntima. E aí essa gestante, ela veio, olha, tem uma bola aqui, todo mundo achando que era o bebê, né? Tipo, podia ser o útero descendo, alguma coisa assim. E aí a gente foi ver, era uma bexiguinha. Ela iniciou fisioterapia pélvica em 2 sessões, essa bexiga desapareceu. Depois eu te mostro o vídeo. Como assim, Foi gente? surpreendente. Gente, quem sabia que a bexiga desce é uma bola? Eu tenho 55 anos. É uma bolinha, é uma bolinha. Os antigos falavam muito assim, parece que tem uma bolinha de ping-pong dentro de mim. Ping-pong, uma bolinha de ping-pong. E aí essa bolinha realmente é a bexiga. A bexiga, ela tá na parte superior, compartimento superior. Então, quando a musculatura, os ligamentos têm uma alteração, ela desce. Então, ela desce pelo canal vaginal. Muitas pessoas relatam que não conseguem ter essa relação com penetração porque tem uma coisa atrapalhando. Essa coisa, muitas vezes, é a bexiga. Ou pode ser o útero também. Desce e sai pelo canal, assim. Você meio que disputa espaço da bexiga com a região... É isso. Exato. E a fisioterapia, grau 1 e 2, é fisioterapia, não precisa de cirurgia. Nada de ficar botando rede para levantar o sling, para levantar a bexiga. Porque assim, gente, isso é legal, ó. Isso é bacana, Márcia. Nunca ouvi falar. Quem já ouviu falar disso? Rede? Sling? Redinha, um sling. É como se fosse uma redinha mesmo que levanta a bexiga. Antigamente, qualquer sintoma de perda de xixi já ia para cirurgia. Isso agora não faz mais. A fisioterapia, a medicina moderna... Antes de fazer a cirurgia, tem que fazer a fisioterapia, porque não adianta colocar o sling e não mexer na musculatura. Que vai cair de novo. Vai cair de novo, exatamente, maravilhosa. Então, grau 1 e 2 é fisioterapia somente. 3 e 4, que é aí quando tá tudo pra fora, aí precisa fazer fisioterapia, cirurgia e fisioterapia de pós-cirúrgico. É isso. Uau! Uau! Estamos aprendendo muita coisa aqui, hein, Aline? Uau. Gente, nós temos tanta informação na internet... Eu não sei porque eu nunca vi isso. Porque às vezes as pessoas ainda têm esse receio de falar sobre a saúde íntima. As mulheres, infelizmente, no contexto geral, tá? Eu falo pela minha geração, pela sua, por todas as gerações antes de nós, espero que as próximas mudem, elas normalizam alterações. Sabe, às vezes tá lá com uma bolinha na região íntima e fala, isso aqui é normal. Ou vai buscar um ginecologista anos e anos depois, entendeu? Isso é algo que é triste de falar, mas a gente precisa falar isso e alertar as mulheres. Procurem profissionais da saúde. Se ele também der um diagnóstico, também fala assim, olha... Vou procurar um outro, tá? Porque às vezes acontece. Aconteceu agora, tem pouco tempo, com uma puérpera, uma mulher que acabou de ter bebê. Ela falou, Li, eu acho que tô com a bexiguinha caída, porque eu senti uma bola na minha região íntima. Quando eu fui fazer a avaliação, é uma avaliação ginecológica lá dentro. Quando eu coloquei o dedo, a bexiga dela estava no lugar certinho, não era bexiga. Mas ela tinha um cisto na uretra. Um cisto, que ela tem esse cisto, ela falou que estava ali com ele há muito tempo, só que por causa da gravidez, ele aumentou. E ela falou que 2 profissionais que ela foi falou que era normal ter aquilo. Então, hoje ela não consegue fazer xixi direito, porque o cisto tá na saída do xixi. A uretra é o canalzinho que sai o xixi. Então, agora ela vai ter que operar. Alguém tá passada? Eu tô passada. Então, a gente precisa procurar profissionais. E a gente, mulher, eu sinto isso, Márcia, a gente tem um feeling. A gente fala, tem alguma coisa errada. Sim, eu sou super... Eu gosto que tudo em mim funcione normalmente. Que nem eu tava, gente. Uma coisa, a gente não pode se acostumar com as coisas. Isso. Eu estava com os meus dedos começando a entortar. Aí eu fui no médico. Ele falou reumatismo. Fiz todos os exames de reumatismo, tudo negativo. Não é reumatismo. Falei assim, mas meus dedos estão entortando, alguma coisa está errada. Voltei para o meu homeopata. Falei assim, olha, o que é isso daqui? Ele falou, vamos avaliar. O que você tem? Olha, eu sei que foi diagnosticado agora na minha... os dedos, tá? No minha... Como é que fala esse negócio que você faz no estômago? Endoscopia? Endoscopia. Quando a gente faz 50 anos, uma coisa que eu estava protelando há muito tempo, é aquele negócio do bumbum também. É colonoscopia. Quem já foi lá fazer o colonoscopia? E o preparo é ruim, né? Eu tinha que fazer com 5... é mito. É um monstrinho que coloca na sua cabeça. A primeira vez que eu fiz, eu falei assim, não, vai ser horrível. Mentira, vai não. Foi tranquilo, né? Super tranquilo. E é tão tranquilo que você se sente dando um banho lá por dentro. Que daí você fica limpinha.
Eu adorei, viu? Quero fazer isso mais vezes. Não, só o preparo, não a introdução lá, não. Porque eu também não sei o que é que fazem, né? Porque se você ficar anestesiada. Então, era para eu fazer com 50 anos. Eu fiz só com 53. Que encontraram? Pólipo. Falando nisso, eu tenho que fazer de novo. Né? Agora que eu descobri. Você lembrou, né? Que eu lembrei que depois que se faz, que parece pólipo, você tem que fazer de novo para ver se não tem mais pólipo. É a Por cada quê? 6 meses? 1 ano. 1 ano. Por quê? Porque o pólipo, depois de 5, 10 anos, ele vira câncer. Você quer ter câncer? Não. Então, mulher acima de 50 anos tem que fazer Colonoscopia. Isso. Aí eu fiz também a endoscopia. Nessa endoscopia, verificou que eu não tenho acidez estomacal. Eu não tendo acidez estomacal, olha só o que foi descoberto. Que desde criança, eu não absorvo, eu vivo tendo que repor ferro. Eu não faço absorção de ferro. Não fazendo absorção de vários nutrientes por causa da falta de acidez, o que eu tenho? Muita infecção intestinal, porque não mata os bichinhos que eu como. Então, os bichinhos que é acidez. Sim. Então, por isso que eu tive problema no intestino, porque eu comi um bichinho e ele foi vivo pro intestino. Olha isso. Para vocês verem o que é. Resumindo, não tendo isso, eu não produzo líquido sinovial. E é o motivo? O meu motivo das dores disjuntas, né? Que agora, com a corrida também intensificaram. Sim, pode ser que sim. Porque eu tenho pouco líquido sinovial. E se fosse um primeiro profissional, teria terminado ali o diagnóstico, né? Não tem, pronto. Você foi buscar outra opinião. Isso. E eu vou te falar, eu fiz a primeira dose de 90 dias, agora eu já estou na segunda. Os meus dedos estão voltando ao normal. Você sabe aquelas torturas de dedo? Tá sumindo, ó. Você vê. Isso aqui tava enorme. Tava enorme. Parece que o corpo tá absorvendo produzindo líquido, né? Melhor. Tá produzindo, aí tá lubrificando, aí tinha um cancro aqui, né? Sei lá, ele tá diminuindo aqui também. Você vê como a saúde ela é integrativa. A gente tem que pensar no contexto geral. Eu vejo algumas pessoas, por exemplo, você está falando aí da questão estomacal. Muitas pessoas têm alterações lá na região íntima por causa das questões alimentares. Mudança, o pH da região íntima muda de acordo com sua alimentação. Agora, vamos falar de pH? Então, por causa disso, eu tenho pouca acidez. Resumindo, virou e mexeu, eu tenho aquela doença, sabe? Não é doença, é uma síndrome da noiva. Por eu não ter acidez, eu sou que nem aquela que tem, como é que se fala? Quando tem uma relação, ela pega... Candidíase? Porque eu não tenho bichinho para matar os bichinhos. Exato. Eu não tenho acidez para matar os bichinhos. Porque aí não modifica o pH, né? E aí fica ali com a região com mais quantidade de fungos, né? Que acaba a candidíase é um tipo de fungo, né? É porque, na verdade, na região íntima, nós temos fungos positivos e fungos negativos. Sim, sim. E aí, como consequência, você acaba manifestando mais a cândida. O que você poderia fazer são tratamentos externos. Isso a gente pode estar conversando também, que existem muitos tratamentos que dá para fazer. Hoje a medicina natural, a ginecologia natural, fala muito bem sobre o uso do óleo de coco na região íntima, porque ele é antifúngico. Nossa! E aí pode utilizar. Porque assim, eu tive uma namorada há 8 anos e mesmo com a mesma pessoa, assim, por eu não ter anticorpos. Exato. É bem comum acontecer. Pode fazer uso de sabonetes mais neutros, sem nenhum tipo de perfumes, né? Sempre sabonetes mais neutros. Eu uso aqueles antibacterianos mesmo, que é pra matar tudo. Mas aí se matar tudo, mata também as que estão te protegendo. Então, por isso que tem que pensar nesse equilíbrio. Tem muitas coisas que dá pra pensar, assim, pra gente poder pensar nessa prevenção externa, já que seu corpo não tá produzindo. Que não tem a proteção natural. Mas assim, ó, observe, é muito individual. E é legal, por isso que a gente tem que se conhecer. Quando a gente fala de saúde, a gente tem que pensar na saúde individual. Muitas vezes do que eu tô falando aqui com a Márcia, às vezes não vai servir pra você, mas pra outra pessoa vai servir. Porque eu acho que informação é isso. E o poder hoje é ter informações. E a gente tem uma internet aí vasta de vários assuntos, a gente só tem que buscar com boa qualidade. E outra coisa, para você, uma informação aqui, essa que eu vim a descobrir
várias coisinhas, que é genético, né? Aham. Que de repente a sua genética não lhe favorece. Então você tem que compensar. Exato. Gente, tá tão barato esse exame? Genera chama o laboratório. Você não precisa sair de casa, ela manda um cotonete, você colhe a sua saliva, tem a partir de 60, acho que já deve ter aumentado, que eu fiz o meu faz 3 anos. Mas menos de R$100, Pois você tem o seu exame genético. É. É claro que se você quiser com algo mais, ele vai para uns 300. Mas quem é que não pode pagar R$300 para se prevenir? Exatamente. Porque existem muitas doenças que são do nosso DNH, né? Sim, sim. Que a gente tem predisposição. Você tem predisposição. A família inteira é diabética? Você tem uma tendência a ser. E tem muitas coisas, às vezes, relacionadas à alimentação. O glúten, tem muita gente que tem aí alteração. Glúten, lactose. Tem muita gente que tem e não sabe, não conhece. Então, sim, eu acho que vale muito. Às vezes a gente gasta tão mais com fast food, com coisas inúteis. Esse exame é super útil. Sim, eu acho que vale a muitas pena. vezes a gente gasta com tratamento. Eu tive por anos rosácea, que é por causa do meu intestino, Olha né? lá. Eu tive que cortar diversos alimentos até ele se regenerar. Por quê? Porque aqueles alimentos agrediam Sim. um intestino que estava doente. Sim. Mas depois que ele tá, se comer moderadamente, aí você não tem mais o problema, né? Eu vejo também alterações na região íntima. Tem uma doença chamada vulvodínia, que é Nunca ouvi falar. Vulvodínia é uma alteração que acontece na vulva por uma alteração do epitélio da pele mesmo, que a vulva parece como se ela tivesse muito inchada o tempo inteiro. As pessoas relacionam como se fosse vulva de ciclista. Sabe quando depois da maratona lá do ciclismo fica bem inchada? Me conta mais isso. E aí que eu tô fica super interessada. inchada, fica vermelha. E aí tem relação com o uso de substâncias que usa na região íntima, com sabonetes, às vezes o tipo de camisinha que usa. Às vezes tem relação com a parte emocional, alimentar. E é uma manifestação crônica que acontece naquela região. São vários fatores que pode fechar o diagnóstico de vulvodínia. Então, muitas E como a dessas gente trata? trata através da falta de exposição. Então, por exemplo, se é pela camisinha, parar de usar aquele tipo de camisinha que tem uma substância chamada parabenos. Se por acaso é do creme, tem que tirar aquele creme. Às vezes tem pacientes que precisam usar ansiolíticos para poder ajustar essa questão emocional, para poder parar de ter essa alteração na vulva. Parece como se tivesse muito machucado, inflamada a região da vulva. A vulva fica muito vermelha, como se fosse de carne viva, sabe assim? Ui! Exato. E não é nada. Não, assim, nada fisicamente. Tem outros fatores associados. E isso é uma manifestação que é genética. A gente não sabe por quê, de onde começa, por que começa, mas ela tá ali. Uau! Interessante, né? Muito interessante, Muito gente. interessante. É que nem como é que se fala, o emocional, né? É. Eu tive várias alergias e o médico falava, você não tem nada. Eu falava, tá, não tem nada, mas o que é isso na mão? Gente, eu tive desidrose, aquela coisa que descasca tudo o pé, eu tive na mão. É feio demais. Sim. E muitas vezes é só o quê? Um emocional que você fala assim, não, mas eu tô bem. Mas será que tá bem mesmo? Será que a gente não tá, assim, aos pouquinhos, você vai tomando aquela coisinha em conta-gota, né? Sim. Sabe assim, uma coisa te faz mal, você fala, não, vai passar. Aí no dia seguinte, Sim. de repente se torna até um hábito que você se acostumou com o que te faz mal. Exatamente. E isso a gente observa em todos os fatores da vida, todos os ramos da vida, Que nem né? comer um bombom de sonho de valsa. Você comer ele uma vez por mês, não vai te fazer mal. Agora, todo dia, eu preciso desse conforto. É bom, viu? Por isso que eu não tenho em casa. É bom, é bom, é bom. Nossa. De tudo eu vejo que a gente vai se acostumando muito. E não, eu acho que a gente tem que rebobinar essa vida, sabe? De entender assim, não, peraí, isso aqui tá acontecendo sempre, mas será que eu posso mudar? Então, voltando ao nosso assunto da incontinência, é isso. Tô perdendo xixi. Nossa, toda vez que eu tiro a calcinha tem um cheirinho de xixi. Isso é normal? Não é normal, sabe? Isso muda a minha vida, a qualidade da minha vida. Sim. Eu vejo que isso tira até mesmo essa segurança de eu chegar aqui e falar, nanana, porque vai que eu vou espirrar aqui na frente da Márcia e perco xixi. Deixa eu dar uma dica. Se você tá com continência urinária e você ainda falta uns dias para você ir na sua avaliação, uma das coisas que ela me ensinou e dá super certo, na hora que você vai espirrar ou tossir,
você vira aqui pro lado e faz assim, porque você tira a pressão. Isso, de cima da bexiga. Tira mesmo, porque uma coisa é fazer assim. Isso. Vai. Aí você faz assim, ó. Exato, exatamente. Não vai. Gente, é uma dica aí. É uma ótima dica, boa. E se souber segurar o xixi, segura junto. Segura o xixi, vira de lado e espirra, que isso sempre vai dar certo. Esqueci dessa parte, viu? Pra vocês verem que eu tô... Não, mas é bom, é bom. É porque nem todas as pessoas sabem contrair a região íntima. Isso é uma questão que a gente precisa falar. De 30% a 40% das mulheres não sabem contrair. Não sabem. Eu sei porque eu fiz yoga. Isso. Então, porque você tem uma consciência corporal. Uhum. Mas muitas não sabem. Então, às vezes, a gente pede, segura o xixi. A pessoa levanta a sobrancelha, assim, ó. Mas lá embaixo não mexe nada. Então, a falta do conhecimento, igual piscar o olho. Tem gente que não sabe piscar, né? Porque não praticou isso. Então, a região íntima, a gente precisa praticar, se cuidar, falar sobre os assuntos. E esse assunto precisa ser um assunto de roda de amigas. Sim. A gente precisa conversar sobre isso. Então, você que quiser, manda um direct lá, sabe? Se quiser qualquer coisa, eu encaminho pra doutora. A doutora, o meu Instagram é Aline Ambrosio Físio. Então, lá a gente vai tirar todas as dúvidas do que você precisar. Então, não tenham vergonha, gente. Nós estamos aqui para ser feliz, para correr muito, para tossir na frente dos outros, para espirrar. Exato, para a gente aproveitar essa vida e entender que qualidade de vida é um âmbito muito maior, sabe? É uma esfera muito maior. A gente precisa de cuidar da saúde de cabeça, ombro, joelho, pelve e pé, sabe? Assim, trabalhar o corpo como um todo. Então, faltou alguma coisa para dizer? Manda lá também que a gente pode vir fazer um novo episódio. Exato. E daí eu já conto para vocês se eu já estou pulando corda assim. Acho ótimo, vamos conversar. Tá bom? Então, foi um prazer estar aqui. Aline, suas considerações finais. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Eu acho que a mensagem final é: mulher, se cuida. Acho que a mulher que se cuida é uma pessoa que se ama, é uma pessoa que está ali olhando para você, porque para a gente cuidar do outro, a gente primeiro cuida da gente. E a gente sabe esse olhar da mulher de cuidar sempre do outro, mas eu falo assim: primeiro você, cuide do seu corpo como um todo. Na hora de se olhar no espelho, não olhe só o seu rosto, olhe o seu corpo, sua região íntima, se conheça, se toque. Isso vai fazer muita diferença na sua vida. Então é isso. Quer ser feliz até o final da vida? Quer ter essa liberdade de ir e vir, de passear, de ir para parque, de fazer qualquer coisa, né? Sim. De ser feliz? Se cuidem. Foi um prazer. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.